Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nós vamos conversar sobre os casos de tontura em idosos. É muito comum também vermos os idosos reclamar de tontura, que estão com algum desequilíbrio, mas a tontura ela pode ter várias causas e muitas vezes a maioria das pessoas entende tontura como labirintite. Associam que toda tontura é uma labirintite, se automedicam e com tudo isso elas podem acabar trazendo mais riscos à sua saúde. Então, para começar, eu quero te explicar que no nosso ouvido existe o labirinto, que é responsável, junto com outros órgãos, pelo nosso equilíbrio. E várias coisas podem atrapalhar o seu bom funcionamento e nesses casos a gente pode sentir tontura. Mas não somente quando isso acontece, existem outras causas para a tontura. Então é sempre muito importante descobrir qual é a causa. Muito comum nos idosos é a hipotensão ortostática. O que significa isso? Quando o paciente está sentado ou deitado e ele se levanta rapidamente, ele pode às vezes sentir uma tontura. Isso acontece por uma diferença de pressão que ocorre rapidamente. Então, normalmente, quando o paciente consegue se apoiar, consegue esperar um pouquinho, volta ao normal. Por isso que uma recomendação muito importante para os nossos pacientes idosos é sempre se levantar devagar, principalmente se ele estiver deitado. Aí ele precisa sempre se colocar de lado, sentar primeiro e depois levantar. Nada de fazer um impulso de uma vez só, tá? Já fica aqui uma dica. Mas a labirintite, ela é uma infecção e inflamação do labirinto. Então ela é uma condição clínica muito específica, que nem sempre é o que acontece quando os idosos sentem a tontura. E existe também a vertigem, que é aquela situação onde o paciente vê tudo ao seu redor rodando, ele vê tudo girando. Então, percebe que são várias as causas de tontura, mas que no final das contas, todas elas trazem alguma mudança na questão do equilíbrio, por isso que é tão fácil de se confundir. Existe, por exemplo, a vertigem posicional paroxística benigna, um nome muito complexo, né? É abreviado como VPPB. É uma condição clínica que ela é muitas vezes solucionada, ela causa tontura, né? E muitas vezes ela é solucionada com uma manobra física, né? Os profissionais capacitados para isso, fonoaudiólogos e até alguns médicos, eles fazem umas manobras com a cabeça que volta o líquido para o lugar onde tinha que estar e o paciente se sente bem, ele não precisa fazer uso de medicamento. Então percebem como que nem sempre o medicamento é a primeira escolha? E outro detalhe, o medicamento correto para cada situação é muito importante. Como eu já disse, muitas pessoas se confundem muito com os sintomas da tontura, desse mal-estar e muitas vezes compram e utilizam medicamentos por conta própria. Inclusive, alguns muito comuns, como a sinarizina, que é o Estugeron, Antigeron, ou também a flunarizina, que é o Vertix, Vertizine, são medicamentos muito utilizados para tontura que podem, inclusive, causar o que chamamos de parkinsonismo induzido. É um efeito adverso desses medicamentos que faz com que o paciente sinta tremores parecidos com o Parkinson. Então, uma coisa vai levando a outra. O paciente às vezes tem uma tontura que ele nem sabe qual a causa, utiliza um medicamento para tratar que não vai resolver a tontura e pior, ainda pode causar um novo problema para esse paciente, que pode ser confundido, até que descobrem que de fato não é o Parkinson, que é um efeito adverso do medicamento. Existe todo um desgaste no meio deste processo. Então, não utilizem medicamentos por conta própria. Faça sempre uma consulta, procure entender qual é a causa e o tratamento ele vai ser de acordo com a necessidade do paciente, de uma forma muito mais segura e muito melhor para ele. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação e não utilizem o medicamento por conta própria, até para elas poderem entender quais são os riscos dessa utilização. Eu te espero no próximo vídeo.